Vamos dar início, então, à disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, uma disciplina que vai abordar conceitos básicos de genética, biologia molecular, e a interação com o meio ambiente. Então, a gente vai focar principalmente em questões relacionadas ao diagnóstico molecular. Esse é um vídeo de uma palestra que eu dei, é um vídeo breve de 10 minutos que traz alguns desses conceitos também, que eu recomendo. Então, depois eu vou compartilhar a aula com vocês e o vídeo pode ajudar a complementar esses conceitos que a gente vai trazer durante a disciplina. Então, qual seria a relação, né, no contexto dessa nossa disciplina, numa pós-graduação, na área ambiental? Qual seria a relação, então, da genética, da biologia molecular com o meio ambiente? Essa é uma linha são duas áreas, né, que se conectam e a gente vai ver dentro do contexto de saúde única que está em voga no momento em relação o quanto a saúde humana é afetada por ausência da biodiversidade que envolve o meio ambiente. Então, como amante da genética, eu digo que a genética está presente em tudo, né? Ela está presente, a gente fala muito, isso é genético, até quando se refere a traços da pessoa. A gente fala, isso é genético, como se fosse herdado. E tudo que envolve o DNA é genético. Então, existem doenças que afetam o DNA. Alguns tipos de câncer não são genéticos, mas eles alteram o DNA e por isso são doenças genéticas também. E o meio ambiente, ele também pode afetar a nossa genética, o nosso DNA. E a resposta a essa exposição ambiental é baseada nas características do nosso DNA. Então, se a gente pensar no indivíduo que é constituído de DNA, deixa eu colocar o apontador. Se a gente pensar no indivíduo, na saúde do indivíduo, que entra no contexto da saúde única, toda exposição, que pode ser exposição a qualquer agente físico, químico, a radiação ultravioleta, por exemplo, exposição ambiental, até mesmo o estresse, o trabalho, alimentação, o praticar exercício físico ou não praticar vírus, bactérias, vão impactar na nossa saúde. E se a gente pensar, uma das áreas que avalia, se a gente vai pensar na simples administração de um medicamento, de um analgésico, por exemplo, uma dipirona, que é um paracetamol, um dos analgésicos mais simples. Se a gente pensar em que as pessoas vão tomar um comprimido e vão responder esse tratamento, indivíduos vão tomar o mesmo comprimido, né? Estão com a mesma dor de cabeça, mas o medicamento não faz efeito. Ou pior, indivíduos que tomam o mesmo medicamento ou respondem de maneira tóxica. Tem um efeito adverso, uma alergia, dependendo da medicação, o indivíduo pode até virar óbito. Então, aqui ocorreu uma exposição ambiental, né? Administração de um agente externo e que, de acordo com a característica genética desses indivíduos, eles responderam de forma diferente. E é isso que a gente estuda, é a variabilidade genética do indivíduo em relação a diferentes respostas, com o mesmo agente ambiental, por exemplo. Deixa eu só tirar aqui que tem um. Não estou conseguindo ler o título. Então, o que a gente estuda são as interações do ambiente no DNA, que a gente chama esse termo de interações gene e ambiente.
é um ramo que se estuda e que se avalia. É possível quantificar o quanto influência ambiental para o desenvolvimento de uma determinada doença e o quanto é influência genética em relação à informação do gene ou a alteração na expressão daquele gene. Então, os fatores ambientais, como eu falei, pode ser qualquer agente físico, químico, biológico, atmosférico, climático, vírus, bactéria, um estilo de vida, o estresse que a gente passa, a violência. Então, qualquer fator externo pode influenciar no indivíduo, né? E aí entra o contexto das informações do DNA, não só o que a gente herda, mas também a gente vai falar de conceitos, a influência da expressão dos genes, e aí no desenvolvimento de doenças, afetando então a saúde humana. E principalmente doenças complexas, que envolvem a influência do ambiente, envolve vários genes. E que doenças são essas? Por exemplo, diabetes, doenças cardíacas, né? O câncer, o próprio câncer de mama, ele tem vários subtipos, então são várias doenças dentro da mesma doença. Doenças autoimunes, doenças inflamatórias, metabólicas. Então, considerando dois indivíduos que apresentam a mesma exposição, porque um adoece e outro não. E aí entra o nosso papel, que é o estudo da genética, no desenvolvimento dessas doenças complexas. E aí, como eu falei, existem ferramentas que quantificam qual é a influência da genética e qual é a influência do ambiente no desenvolvimento dessa doença. O Lucas vai trazer um pouco dessas ferramentas, vai abordar esses conceitos de herança multifatorial e cálculos que a gente usa nas nossas pesquisas para poder inferir essa influência de cada variável. E aí eu trouxe aqui, eu vou compartilhar com vocês também, isso só para ilustrar. Se vocês fizerem uma busca no PubMed, então a Nature é uma das principais revistas, né, da nossa área, e aqui um artigo de revisão recente desse ano tratando sobre interações gene-ambiente na saúde humana. Então, como calcular essa influência do gene e do ambiente no desenvolvimento de doenças? Só para vocês entenderem a importância dessa ferramenta. E aí, esse outro artigo também, que é do grupo da Nature, ele traz essa figura que ajuda a vocês a entenderem a influência da genética. Então, esse é um gráfico clássico, já para vocês se familiarizarem, né, quando forem buscar artigos, que é estudo de genoma wide, que faz uma varredura do genoma inteiro. Então, aqui a gente tem todos os cromossomos e eles avaliam quais são as alterações que compara, né? O grupo, por exemplo, de doenças, de pacientes com diabetes e pacientes saudáveis. O que que esses dois grupos têm de diferente em relação à genética? E podendo identificar, então, alvo que esteja relacionado ao desenvolvimento daquela doença ou que possa ser um alvo de tratamento, ou de diagnóstico, ou de prognóstico dessa doença. E aí a questão ambiental, como eu falei para vocês, a radiação, exposição ultravioleta, vírus, até questões econômicas. A gente avaliou isso também durante a pandemia no nosso projeto com atletas, o quanto o rendimento, o receber o salário ou você deixar de receber salário, o quanto isso impacta também em relação
a felicidade, a depressão, ao dormir bem ou não, e, consequentemente, isso também pode desencadear doenças complexas, né? Até mesmo câncer, doenças autoimunes, a poluição, bactérias. E essas alterações, e esses fatores ambientais entram no contexto da saúde única, que estuda o equilíbrio sustentável entre essas três áreas: a saúde humana, a saúde animal, plantas e do meio ambiente. Então, esse é o conceito de saúde única que hoje o SUS, isso não só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. Então, une a saúde, humana com a saúde ambiental e a saúde animal também. E tudo depende, como eu falei no início, da questão da biodiversidade, né? Se você perde essa biodiversidade, essa saúde ambiental, você vai afetar a saúde humana e vai, também afetar a saúde animal. Se a gente pensar, na questão da pandemia, né, a OMS, ela registra que 60% das doenças são zoonóticas, de forma direta ou indireta, da passagem de animais para humanos, em relação aos patógenos. Então, se a gente pensar hoje, alterações climáticas, né, que tem sido, a gente viu o impacto no Rio Grande do Sul, a seca, as queimadas, a poluição, a questão da Amazônia, né? Todos os dias a gente acompanha isso nos jornais. O quanto isso vem impactando, se pensar em saúde humana, a questão da alimentação. Hoje em dia, em relação ao teor da alimentação, mas em relação também a garantir alimentos, você plantar alimentos saudáveis. Você pode, se alimentar de verduras, mas se essa verdura está sendo irrigada, esse alface está sendo irrigado com uma água contaminada, que tenha uma água que tenha sido despejado antimicrobianos, por exemplo, esse alimento vai estar contaminado. Então, é você garantir toda essa cadeia. A gente vai falar também sobre uma outra linha de pesquisa, a questão da Amazônia, o uso de mercúrio no garimpo ilegal, a contaminação da água, a contaminação do solo. Então, existem várias questões que são discutidas, nesse conceito de saúde única, que se aplica para o projeto dos três. Que estão envolvidos aqui na disciplina. Então, é um conceito importante que vocês devem, se atentar também, né, que está em voga e que envolve, todas as áreas de forma sustentável. E aí são questões climáticas, né, que vão influenciar também, na saúde, além das questões, além das informações genéticas, que é o que a gente vai trazer agora de conceito básico e fazer esse link, então, da genética, da biologia molecular com, os fatores ambientais. Então, para vocês entenderem, em relação à saúde, a gente está falando de fenótipo. Agora, a gente vai abordar alguns conceitos básicos de genética e biologia molecular. Então, o que que é fenótipo? Né? Relembrando da faculdade, do ensino médio, o fenótipo, aqui nesse caso, seria ou o indivíduo saudável ou o indivíduo doente. Então, esse é o fenótipo. E o que que vai influenciar na saúde ou na doença, nesses dois fenótipos que a gente está usando, como exemplo? A exposição ambiental, né, que a gente já falou, e a questão genética. E o que seria esse conceito? O que que é o genótipo? Como que ele está aonde está o genótipo para determinar esse fenótipo? Lembrando que praticamente todas as células do nosso corpo possuem a mesma informação genética. Então, os cromossomos, eles estão no núcleo da nossa célula, os cromossomos autossômicos e sexuais.
porque no citoplasma a gente também tem cromossomo mitocondrial, mas são esses cromossomos que a gente herda um do pai e um da mãe. E o homem tem 23 pares de cromossomos, 22 autossômicos e um par de cromossomo sexual, mulher XX e o homem XY. E nesses cromossomos estão presentes os genes. E todos os cromossomos, os genes, são constituídos de DNA, que são aquelas letrinhas de adenina, timina, citosina e guanina, que compõem, são os nucleotídeos que compõem o DNA. E aí, o que é o gene? Isso é importante, a gente ter esse conceito. O gene, ele está presente no DNA. O gene, ele vai codificar um fenótipo, ele vai codificar uma proteína. Então, lembrando que o DNA, ele está no núcleo da célula. E a informação, fazendo uma analogia, então, com a cozinha, o nosso DNA é como se fosse um livro cheio de receitas. Então, nos nossos cromossomos estão presentes todos os genes. Cada gene é uma receita. É o gene que é a receita do bolo de chocolate, o gene que é a receita do feijão, o gene que é a receita do pavê e assim por diante. Então, o DNA, ele armazena. Qual é a função do DNA? Armazenar todas as informações genéticas. Então, os genes, eles não são em eucariotos, né, no nosso organismo, eles não são expressos a todo o momento. A gente tem cerca de 20 mil genes. E, além disso, a gente tem mais de 100 mil proteínas. Um mesmo gene, ele pode codificar proteínas diferentes. E isso é uma característica que, comparada com eucariotos, comparado com outras espécies, por exemplo, o arroz, ele tem 45 mil genes. Como que a gente tem menos gene do que o arroz? Então, a complexidade do nosso organismo não está no número de genes, e sim na forma como ele é expresso. Então, existem mecanismos moleculares que fazem com que o mesmo gene, lembrando que o gene é uma sequência de nucleotídeos aqui, adenina, timina, guanina e citosina. O que difere um gene do outro é o produto que ele vai codificar, né, que está relacionado com um fenótipo, a sequência de nucleotídeos, o tamanho desse, os fatores que vão ativar ou silenciar esse gene e assim por diante. Então, estou dando uma visão assim geral desse conceito que é fundamental para vocês entenderem as aplicações no contexto do meio ambiente. E existe um fluxo de informação genética, então a informação está no DNA, ela é transcrita num RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, e depois traduzido em uma proteína. Existem RNAs que não são traduzidos em proteína, que eles agem como RNAs, eles têm funções no nosso organismo, como RNA transportador, ribossomal, entre outros. E cada 3 nucleotídeos codifica um aminoácido que vai compor a cadeia polipeptídica da proteína. E é essa proteína que está relacionada com o nosso fenótipo. Então, para vocês entenderem, né, o que seria o fenótipo, eu trouxe o exemplo lá inicial, o que seria a saúde ou a doença. Agora, pensando de forma mais específica, o fenótipo é, por exemplo, aqui, a cor do cabelo. Escuro, a cor dos olhos escuro, isso é o fenótipo. Então, o olho azul, o olho castanho, o olho verde, isso é o fenótipo. E quem que diz que o meu olho vai ser castanho, que o olho dela vai ser azul, o dele vai ser preto? É a informação que está no nosso DNA. Então, é a informação que está presente no gene. Para cada característica, para cada fenótipo, tem um gene que codifica aquela característica, ou mais de um gene, quando é uma característica poligênica. Por exemplo, a cor da pele são cerca de 8 genes que codificam a cor da pele. E é difícil, não é uma informação exata. A cor da minha pele é
branca, é um contínuo de cores, né? Tanto que a gente olha na população brasileira ou em diferentes populações, principalmente na nossa, né, da miscigenação. Então, isso para características. E quando a gente fala de doenças que são poligênicas, que envolvem mais de um gene, elas também são complexas para diagnosticar, para tratar como você determinar a cor da pele, porque tem 8 genes que combinados dão um contínuo de cores. Então, o que que eu quero que vocês entendam com esse exemplo? O gene, ele está localizado no cromossomo. Cada característica tem um gene que codifica essa característica. E para cada gene existem variações que podem estar aqui nesse gene, que a gente chama de alelos. Depois tá nesse slide. O que que são os alelos? Qual é o conceito de alelo? São versões diferentes de um mesmo gene. Esse é o conceito de alelo. Então, como eu entendo isso? Então, a gente herda aqui um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Então, pensando nesse gene, eu posso ter o alelo azão, mas eu posso ter também o alelo azinho. Pode ser que eu tenha herdado o azinho da minha mãe e o azão do meu pai. Vou usar aqui como a questão da cor dos olhos. A cor dos olhos da minha mãe é azul. Provavelmente eu herdei o azinho dela. E do meu pai é castanho. Provavelmente eu herdei o azão dele. Então, esse alelo, o azão e o azinho, ele só pode entrar nesse gene, porque é o gene da cor dos olhos. Eu podia ter aqui o A linha, eu podia ter. Quanto mais alelos você tem para um gene, maior a variedade de genótipos e fenótipos. Aqui, por exemplo, o B é desse outro gene. Esse Bzão e o Bzinho, eles não podem entrar aqui. Eles são alelos apenas desse gene. Então, voltando aqui nessa figura, os alelos da cor do cabelo não podem entrar no locus do gene da cor dos olhos. Então, para cada característica, existem um número de alelos diferentes. E entrando aqui no contexto do. Isso é um exemplo clássico para vocês entenderem esse conceito de alelo, genótipo e fenótipo. Qual que é o fenótipo aqui? É o tipo sanguíneo. Então, a gente tem 4 fenótipos diferentes: sangue A, sangue B, sangue AB ou sangue O, só considerando o sistema BO. Então, é um gene que determina esses 4 fenótipos. Para esses fenótipos, observem que eu posso ter o genótipo, eu posso ser azão, eu posso ser azão I, para o sangue B, Bzão ou Bzão I, aqui eu sou heterozigota. Aqui a gente vê um efeito de codominância, tanto o A quanto o B dominam. Nesse caso, o A domina o Izinho, então por isso que a pessoa tem sangue A. Aqui o B domina o Izinho, por isso que a pessoa tem sangue B. Quem é AB tem um efeito de codominância. E aqui, quem é Izinho, tem o sangue O. Então, observem que nesse caso a gente tem 3 alelos diferentes que podem entrar para esse gene, que é o gene ABO. São 3 alelos que combinados geram 6 genótipos diferentes. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para esse gene, a gente pode ter 6 genótipos diferentes e 4 fenótipos. Então, entendam que quanto maior o número de alelos, maior a variação de genótipos e, consequentemente, de fenótipos. Isso a gente está pensando para um único gene, de uma única característica. Pense em características ou doenças que têm mais de um gene envolvido. A complexidade que traz. E por isso a importância desses estudos, aquele artigo de revisão que eu trouxe da Nature, de você quantificar a contribuição de cada variável genética e agora para tornar mais complexo ainda a questão ambiental.
né? Pensa numa exposição, por exemplo, ocupacional, a gente trabalhando no mesmo laboratório, a mesma exposição a um agente carcinogênico, por exemplo, e uma pessoa desenvolve câncer e outra não. Está relacionado com o nosso DNA, com as nossas características, com os nossos alelos que a gente herdou. Um do pai, a gente herda aqui um do pai e um da mãe. E aí está relacionado com o nosso genótipo. E aí o fenótipo vai ser a doença, o câncer. E aí volto então nesse primeiro conceito que parece simples, mas vai depender a questão ambiental do tempo de exposição, da dose, a gente vai falar muito sobre isso, vai trazer, por isso que eu falo de conceitos de toxicologia também. O efeito depende da dose, depende do tempo de exposição. E aí tem a questão da suscetibilidade genética, depende das informações do teu DNA para resultar num fenótipo que é é o contexto da nossa disciplina, né? A questão da saúde humana, impactada pelo meio ambiente, esse fenótipo, de acordo com as nossas características genéticas. E aí, como eu falei, então, aqui ilustra claramente, a gente herda sempre, então, aqui são os ovócitos, maternos, os espermatozoides maternos. Os gametas, né, eles são haploides. O que que isso quer dizer? Só tem um cromossomo, né? Um dos 23 pares de cromossomo. Então, a gente vai herdar um da mãe e um do pai. E aí, a gente vai ter um par de cromossomo. E aí, a partir disso, dependendo do genótipo paterno e materno, você tem probabilidades de ter prole com diferentes genótipos e, consequentemente, diferentes fenótipos. Aqui, o que está ilustrando é o fenótipo de cor de pelagem dos ratos. Então, é uma característica recessiva, né? Então, o Bzão ele está dominando. Os indivíduos que são heterozigotos, eles também têm a pelagem preta, igual os homozigotos. Você precisa ter os dois alelos recessivos para ter o pelo marrom, por exemplo. Então, isso para ilustrar, isso acontece conosco em relação às nossas características e também com as nossas doenças. E o padrão de herança vai depender, então, aqui tem os nossos 23 pares de cromossomos. O padrão de herança de uma característica ou de uma doença vai depender do local onde esse gene está localizado. Se o gene estiver localizado em em um dos 22 pares de cromossomos autossômicos, o padrão de herança é exatamente esse, que é o que foi descrito por Mendel, que é considerado o pai da genética. Então, você tem, né, a chance que o pai tem de dar o Bzão é a mesma chance que ele tem de dar o Bzinho. Se o gene estiver localizado em um dos cromossomos sexuais, o pai, o homem é XY, o pai vai passar o Y para todos os filhos homens e o X para todas as filhas mulheres. E a mãe, que é XX, se o gene estiver localizado no cromossomo X, aí vai depender também. Então, quando o gene está localizado num cromossomo sexual, depende do sexo do genitor afetado. Como, por exemplo, a hemofilia, ela é causada, é uma doença genética causada por uma alteração em um gene localizado no cromossomo X. E por que que a hemofilia é mais frequente, em homens? Porque ele tem um único X. Então, ele herdando aquela alteração, ele já tem o fenótipo da doença, a hemofilia. A mulher precisa ter alteração nos dois X para manifestar a doença. Então, só para vocês entenderem que o padrão de herança genética depende da localização do gene nos cromossomos. Além dos cromossomos autossômicos e dos cromossomos sexuais, a gente também tem os cromossomos citoplasmáticos, que são cromossomos mitocondriais, que têm um padrão de herança uniparental. O que que isso quer dizer? Apenas a mãe
passa para todos os filhos, independente do sexo, se for homem ou mulher. Porque o espermatozoide ele não contribui com a formação do citoplasma, é apenas o ovócito. Então, esses cromossomos circulares, as mitocôndrias, eles são herdados sempre da nossa mãe. Independente do nosso sexo, a gente sempre vai herdar da nossa mãe essa característica. Também tem cromossomo, tem algumas doenças, como um tipo de surdez, que são causadas por mutações. Em genes localizados em cromossomos mitocondriais. Isso só para vocês entenderem. Então, doenças genéticas, distrofia muscular do Duchenne, fibrose cística, a hemofilia, são doenças genéticas. A anemia falciforme é uma alteração em um gene, vai ter a doença. Agora, pensem em doenças complexas que têm alterações genéticas e que têm a influência do ambiente também. O quanto isso é difícil de diagnosticar, de tratar, de acompanhar, de classificar, né, os pacientes dentro de subgrupos. Então, a gente vai trazer esses problemas e é por isso que a gente estuda essas doenças complexas, né? Então, o nosso laboratório, ele é especializado no desenvolvimento de ferramentas genéticas moleculares, de epidemiologia molecular, de estatística, para identificar alterações genéticas associadas com doenças complexas. E aí, todos os exemplos e aplicações que a gente vai trazer são baseadas nessas doenças complexas. Aqui, só para vocês, é um exemplo do padrão de herança ligado ao X. Mas entrando já no contexto, então, do estudo, né, da influência da genética no desenvolvimento das doenças complexas, para vocês terem uma ideia, o nosso genoma, ele é constituído de 3 bilhões de pares de bases. O que que são as pares de bases? São esse, né, adenina é complementar com a timina, a citosina complementar com a guanina. Então, o nosso DNA, ele é todo constituído dessa sopa de letrinhas. 99% não muda. O 1% que varia é o suficiente para que nós sejamos tão diferentes um dos outros, como retrata esse quadro da Tarsila do Amaral, que é um retrato da nossa população, né? Na própria turma aqui da disciplina, se a gente fizer um retrato, a gente vê essa variabilidade. E não só fisicamente, mas também fisiologicamente o nosso organismo funciona diferente. Então, as nossas enzimas hepáticas que metabolizam qualquer substância que entra no nosso organismo, como os medicamentos, como um agente ambiental, um agente tóxico, é metabolizado, por exemplo, por enzimas hepáticas. Essas enzimas são codificadas por genes altamente polimórficos. Isso faz com que algumas pessoas a enzima pode funcionar rapidamente, outras lentamente, outras de forma normal. E isso faz com que a gente tenha maior ou menor predisposição a desenvolvimento de doenças, a efeito de medicamentos, a efeitos adversos quando tem contato com um agente tóxico, e é em função dessas variações no nosso DNA, entre outras alterações genéticas que podem ocorrer. Então, voltando à questão das alterações no nosso DNA que contribuem para essas diferenças, né, em relação a características, ser alto, ser baixo, ser gordo, ser magro, ter olhos azuis, olhos escuros, a gente tem que pensar também essas alterações genéticas no contexto de doenças. Então, uma alteração genética, ela pode ter uma penetrância completa. O que que isso quer dizer? A presença da alteração genética vai provocar a doença. Então, você tem a mutação, vai ter a hemofilia.
ou você pode ter uma penetrância incompleta. Aquela alteração genética, ela pode trazer um risco, e aí vai depender também existem cálculos, o Lucas também vai falar um pouco sobre isso, mas nesse caso de penetrância incompleta e a gente fala também de expressividade incompleta, entram também questões ambientais que vão influenciar no desenvolvimento dessa doença. Então, a gente pode trazer exemplos, por exemplo, o Alzheimer, né? Uma doença, neurodegenerativa, que existe um componente genético para desenvolvimento de um Alzheimer precoce, mas também existem alterações genéticas que, se o indivíduo tiver e tiver o contato com uma exposição ambiental, aquilo que estava adormecido vai ser ativado e ele vai desenvolver a doença. Então, é complexo de estudar, porque não tem uma causa direta, o efeito. Até porque, como você avaliar, né, exposições ambientais que vêm desde o útero, desde a exposição da nossa mãe, isso também pode impactar no desenvolvimento da nossa doença. Até questões de violência que a própria mulher passa quando está grávida, isso também pode afetar o DNA do embrião da criança. Então, não é simples, mas existem formas e cálculos que ajudam a inferir a contribuição da genética e do meio ambiente, só para vocês entenderem. E aí, quando a gente fala de alteração genética, a gente ouve muito o termo mutação. E o que nós estudamos, como eu falei, a questão até do próprio Alzheimer, existem polimorfismos trazem um risco de Alzheimer. Existem mutações que causam câncer. Existem polimorfismos que também podem causar câncer. Então, qual que é a diferença de mutação e polimorfismo? Geneticamente, o mecanismo genético como eles ocorrem é o mesmo. Então, a gente vê aqui, ó, uma sequência, né, de nucleotídeos do DNA, a gente tem a troca de uma guanina por uma timina. Pensando só nessa troca, pode ser tanto uma mutação quanto um polimorfismo. Mas eu falo aqui para vocês que neste caso aqui é um polimorfismo. Por quê? A única diferença é a frequência com que ocorre na população. Então, a gente vê aqui que é uma frequência maior que 6%. A mutação, a frequência é menor que 1%. E por isso que normalmente a mutação está relacionada com uma doença e o polimorfismo com características ou com risco, ou proteção de desenvolver uma doença. A gente fala de mutação também quando ela é somática. O que que isso quer dizer? Quando a mutação ocorre em células, por exemplo, células da pele. A exposição ultravioleta, né? A pessoa fica lá exposta ao sol do meio-dia. E, ok, um dia, 2 dias, um ano, daqui a 30 anos, as células da pele, a radiação ultravioleta quebra, ou provoca quebra de fita dupla no DNA. E uma célula, depois viram duas, daqui a 20 anos, milhares de células com aquela mutação ocasionada por quebra, por rearranjo cromossômico, e a pessoa vai desenvolver um câncer de pele. O câncer de pele, ele é genético, porque ele afeta o DNA, mas ele não é hereditário. É esse tipo de câncer causado por exposição ambiental. Então, você não vai passar isso para os seus filhos. Diferente, por exemplo, do xeroderma pigmentoso, que é um tipo de câncer de pele, mas é ocasionado por mutações em genes que fazem o reparo do DNA. Aí é hereditário. Como no câncer de mama, a gente tem cerca de 10% do câncer de mama que é hereditário, que é em função de mutações no gene BRCA1 e BRCA2, que é o mesmo gene que a Angelina Jolie descobriu que tinha mutação e aí retirou a mama e o ovário. Mas por que que ela chegou nessa ação drástica? Porque ela tinha um histórico familiar.
Então, a mãe já tinha tido câncer, as tias já tinham morrido, e ela foi fazer um mapeamento genético e viu que tinha essa alteração, e aí tomou essa atitude. Retirando o tecido, não vai desenvolver o câncer. Então, nesse caso da Angelina Jolie, o tipo, de câncer de mama ou de ovário que ela poderia vir a desenvolver era hereditário, porque era em função de uma mutação em todas as células do indivíduo, não só em células somáticas, como eu dei o exemplo desse câncer de pele. Então, para vocês entenderem, o polimorfismo, por exemplo, que a gente estuda no contexto de doenças complexas, principalmente em função de exposição ambiental. O polimorfismo, ele é constitutivo. O que que isso quer dizer? Ele está presente em todas as células do nosso organismo. Então, a gente herdou dos nossos pais e a gente pode passar isso para os nossos filhos. E aí, de acordo com a nossa exposição ambiental, a gente pode desenvolver uma doença complexa ou não. E aí, esses conceitos trazem a genética, a gente vive uma nova era, né? Da genética, do diagnóstico, a gente viu agora na pandemia de Covid-19, a referência, até hoje, a referência de diagnóstico da Covid é um teste genético, é um teste molecular, em que se busca a presença do genoma do vírus. Então, dentre o progresso, se a gente vê, porque eu sou, obviamente, uma amante da genética, mas se vocês olharem, os últimos, prêmios, que tiveram o prêmio Nobel, quase todos na área de medicina, são com, técnicas de genética, com terapia gênica. Então, assim, esse é o futuro. Se a gente pensar em termos de ciência, em 2003 encerrou o projeto Genoma Humano. Em 2003 que a gente teve o conhecimento de toda a sequência no nosso DNA. Isso é muito recente. A descrição da dupla hélice do DNA é recente. Então, assim, e quando encerrou o projeto Genoma Humano, a gente achou agora a gente vai ter a cura de todas as doenças, e a gente vê que não é isso. Porque você tem alteração genética, como consertar essa alteração? Não é simplesmente inserir um novo gene. Esse novo gene, ele pode se ligar em qualquer lugar, interromper a expressão de outros genes. E o que que é terapia genética? Qual é o grande desafio da terapia genética? Você direcionar o gene para o local, para a célula. Como eu falei lá no início, praticamente todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. E aí, de acordo com mecanismos de regulação gênica, por exemplo, elas se diferenciam em músculo esquelético, se diferenciam em músculo cardíaco, se diferenciam em células da pele, no fígado, em hepatócitos. Então, assim, como se elas têm a mesma informação genética? Se eu pegar uma célula, aí a gente pensa para fins diagnósticos, né? Se eu pegar células da mucosa oral, a gente, né, as séries que a gente assiste de criminalística, de saber quem é o suspeito, acha um fio de cabelo na cena do crime, você pode extrair DNA, identificar quem é o indivíduo. Você pode pegar uma bituca de cigarro e identificar quem é o indivíduo. Pode pegar um esperma e saber quem é o estuprador. Então, eu posso pegar sangue, eu posso pegar qualquer material biológico que o DNA ele vai estar presente em todas as matrizes biológicas, em todas as células. E aí, a nova era, e é o contexto da nossa disciplina, do nosso laboratório, é a questão do diagnóstico genético. Então, a gente busca alterações genéticas associadas com doenças complexas e a influência do meio ambiente no desenvolvimento dessas doenças complexas, porque não é só alteração no DNA. Essas doenças já foram descritas. A gente não vai descobrir nenhuma nova doença como a hemofilia, como a fibrose cística. Não, a gente vai tentar explicar a etiologia de doenças que ainda sem etiologia conhecida, sem um diagnóstico preciso, com difícil diagnóstico, por exemplo. Então, a gente vai falar de doenças como o câncer de mama,
endometriose, doenças, alterações neurológicas, níveis altos de agentes tóxicos, de exposição ambientais no nosso organismo, tendinopatia, escoliose, que são doenças que têm fenótipos, a própria asma, autismo, doenças que têm fenótipos, doenças cardíacas, efeito de medicamentos. Todo mundo aqui já deve ter algum familiar ou alguém que tem alergia a algum medicamento, ou já escutou falar, foi fazer uma cirurgia, morreu na mesa de cirurgia porque tomou um anestésico que então a farmacogenética, que é o efeito dos medicamentos, a pergunta é farmacológica, por que que os medicamentos não têm o mesmo efeito para todas as pessoas? E a resposta pode ser genética, por conta de alterações no DNA. E que se a pessoa não teve contato, né? Quando você chega na emergência do hospital médico sempre pergunta, você tem alergia a alguma coisa? A gente tem que falar, até hoje que eu tenha tomado, não. Mas você pode tomar uma penicilina e ter uma reação alérgica. Então, você só vai saber quando tiver o contato com aquela substância. Então, falando de medicamentos, o rastreio, se a gente vê a evolução do teste do pezinho, hoje em dia existe um número grande de doenças genéticas que são diagnosticadas no teste do pezinho, principalmente doenças metabólicas, doenças complexas, autoimune, doenças genéticas, né? Mas a gente não vai incluir no teste do pezinho a farmacogenética, porque pode, para que que eu vou, por exemplo, antirretroviral para o tratamento da AIDS? Se eu não tiver essa doença, eu nunca vou precisar tomar um antirretroviral. Se eu não for profissional da saúde e tiver contato com uma amostra, eu não vou precisar tomar um antirretroviral. Então, não tem por que o gasto, o custo dos testes genéticos é muito alto. O Lucas vai trazer um pouco sobre isso também na questão da medicina de precisão, sobre o custo dos testes genéticos. Eu vou mostrar um pouco isso aqui para vocês também. Na próxima aula, a Jéssica vai falar muito sobre técnicas, né? Vocês vão ver que hoje os laboratórios de análises clínicas, eles têm setores de biologia molecular, que são unidades independentes e que requerem equipamentos, tecnologia, profissionais altamente capacitados. O custo do material é caro, do equipamento é caro e de profissionais que saibam desenvolver teste, de interpretar, de analisar, é muito alto. E é o que eu falo que o nosso laboratório é formar recursos humanos para atuar nessa área. A gente viu na pandemia, né, a central analítica de diagnóstico da Covid. Nós tínhamos 5 alunos lá que estavam trabalhando e que tinham conhecimento de genética, de biologia molecular para fazer o diagnóstico molecular dessa doença. Então, é uma área que eu digo sempre que tem uma escassez de profissionais e que precisa de conhecimento técnico e científico para desenvolver um kit, um diagnóstico. De uma doença genética que pode ser causada por um vírus, por uma bactéria, pode ser uma doença com uma mutação somática, germinativa. Então, tem inúmeras aplicações. A Jéssica vai trazer um pouco sobre isso também na próxima aula. E aí, existe sempre uma sequência de referência, né, desse nosso DNA. Para a gente identificar se tem alteração, a gente precisa de uma referência. E foi aí que o projeto do genoma humano agregou o humano, que a gente tem a sequência de todo o nosso DNA. Então, ele tá, a sequência. é, Ela está disponível em banco de dados e quando acontecem novas doenças, com novos patógenos, novos vírus, a gente precisa sequenciar o genoma desses patógenos para conseguir identificar como que a gente vai fazer o diagnóstico da COVID se a gente não sabe qual é o genoma do vírus. Então, você precisa ter a sequência de referência para conseguir identificar. A Jéssica vai falar qual é o princípio dessas técnicas, né? A gente busca a sequência
O teste que a Angelina Jolie fez para retirar a mama e ovário, ela fez um teste genético. Tinha lá uma referência e que o DNA dela estava cheio de mutação. E que isso tá. A mutação no gene BRCA1 e BRCA2, a penetrância é completa para o desenvolvimento do câncer. E por isso que o fenótipo seria o câncer. Mas para fazer esse diagnóstico, precisa saber qual que é a sequência padrão, que a gente chama de sequência de referência. Então, existem bancos de dados públicos em que essas sequências, referências são depositados. A gente tem a sequência do genoma inteiro de todos os cromossomos. Então, a gente pode acessar qualquer cromossomo. Então, trouxe aqui para vocês terem uma ideia do número de genes por cromossomos. Então, o cromossomo 1 é o maior cromossomo que a gente tem, é o que tem maior número de genes, né? O menor gene é o 21, e por isso também a questão da trissomia, da síndrome de Down, é o único indivíduo que chega à idade adulta de um cromossomo autossômico. Um indivíduo com síndrome de Down, ele tem três cromossomos 21, né? Os indivíduos normais têm dois cromossomos 21, dois de cada um. A gente tem um par de cada cromossomo, porque ele é o menor cromossomo. Então, tudo no nosso organismo depende do balanço gênico. A gente tem que ter um equilíbrio, tem que ter a mesma, quantidade de expressão do gene. E por isso a gente tem, na grande maioria, duas cópias sendo expressas, né? Com exceção do X, que no caso da mulher, um X é inativado. Porque o homem só tem um X, alguns genes só que são ativos nos nossos dois cromossomos X. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, eu estava falando do cromossomo 21. Esse é o cromossomo 21, é o menor cromossomo do nosso genoma. Cada linha é um gene. A gente consegue acessar, então, normalmente os genes, eles são símbolos, né, de letras e números, e a gente consegue acessar a sequência do DNA. E para fazer um teste genético molecular, a gente precisa saber essa é a sequência referência. Olha o tamanho desse gene. Aqui só a sequência do DNA tem 4.745 pares de base. Então a gente consegue identificar uma troca, por exemplo, aqui de uma citosina por uma adenina. Essa mutação pontual que a gente chama pode estar associado com uma doença gravíssima, como a anemia falciforme, por exemplo, a troca de um único nucleotídeo é o suficiente para que as nossas hemácias fiquem em forma de foice. Trocam um nucleotídeo, provoca a troca de um aminoácido e o fenótipo é a doença anemia falciforme, a hemácia em forma de foice. Então, é uma doença genética. E para fazer o diagnóstico, tem que ter o conhecimento da sequência do gene. E essas informações genéticas, elas se tornam de interesse, né, para o mundo comercial, para o mundo científico, né? Trouxe aqui as principais revistas, Nature e Science. Quando encerrou o projeto Genoma, foi capa dessas revistas. A gente também aqui, o nosso trabalho também saiu na capa de uma revista. Aqui, o nosso trabalho com os atletas, com uso de identificação de marcadores genéticos, e essas informações do DNA também têm sido interesse do mundo de negócios. As empresas estão explorando as informações do DNA para fins comerciais. Tanto que, quando iniciou o projeto Genoma Humano, haviam dois consórcios, um público e um privado. E o privado, empresas de biotecnologia, uma empresa de biotecnologia começou a sequenciar o que ela ia fazer com o conhecimento da sequência do nosso DNA. Quem tem direito à informação do nosso DNA? Isso não pode ser patenteado. Eu vou patentear o gene do fator 8 da coagulação, que a mutação nesse gene provoca hemofilia. Quem sou eu para ter a patente desse gene? Então, você não pode patentear o conhecimento, você pode patentear ferramentas. Eu posso desenvolver uma técnica para identificação, para o diagnóstico da hemofilia, aí eu posso patentear a técnica, o kit.
Agora, eu não posso patentear a sequência, isso é público. Então, a empresa, obviamente, faliu, e esse consórcio público, ele era um consórcio internacional, envolvendo diferentes países. O Brasil estava nesse consórcio também, e eu estava no primeiro ano da faculdade. E a minha professora de genética, ela fazia parte do projeto Genoma Humano. Então, isso, assim, me encantou, e desde dessa aula dela falar, eu falei, eu quero trabalhar com genética. Eu sempre quis ser professora e nesse momento eu tive certeza que eu queria trabalhar com genética. Então, assim, o quanto essas informações ainda precisam ser estudadas, trabalhadas, né? Hoje, com a globalização, a gente tem acesso a todas as informações do mundo inteiro, e algo que a gente descobre, analisa. Eu falo muito, né? O equipamento que a gente tem no nosso laboratório em Campo Grande é o mesmo equipamento que tem no mundo inteiro, da mesma marca que faz. Que tem as mesmas ferramentas, então a gente faz uma pesquisa de ponta aqui no Brasil com recursos escassos, né? Quando você está fora, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você pede uma sonda, um anticorpo, no dia seguinte está na tua mesa. Aqui a gente leva 3 meses para chegar uma sonda, não tem recurso às vezes para comprar, para pagar. E a gente consegue fazer pesquisa de ponta, né? Tem exemplos agora da UFRJ, a gente tem exemplos da UERJ, a gente tem exemplos do nosso campus, e o nosso laboratório é referência. O Lucas e a Jéssica tiveram a oportunidade de ir para a Europa agora, e vão falar um pouquinho sobre isso. Chegaram lá, é o mesmo equipamento, o mesmo material que a gente usa, e em 6 meses que eles ficaram lá, eles produziram mais do que muita gente do laboratório de lá não produziu em anos. Então, assim, a nossa força de trabalho é o nosso querer, né? E colaborar e unir forças, eu falo que não tem como fazer pesquisa sozinho. E aí, como eu estava falando dessa questão do projeto Genoma, e hoje com o que a gente trabalha, né, desenvolvendo diagnóstico genético molecular, a gente precisa pensar em questões éticas. Quem tem direito à informação que está no nosso DNA? Então, será que a gente pode fazer um exame admissional numa grande empresa, numa multinacional, e eles acessarem o nosso DNA e ver que a gente tem um risco de ter Alzheimer, de ter câncer, e a gente não conseguir aquele emprego? Então, assim, a gente precisa de leis que protejam essa informação. Então, na bioética, a genética, ela está muito interligada, né? A biologia molecular com a bioética, com a bioinformática, e são questões que a gente precisa discutir. Então, quem quer seguir nessa área, eu sempre aconselho a fazer uma disciplina de bioética com foco em questões de genética. Durante o doutorado, eu fiz uma disciplina de aconselhamento genético que foi excelente. É, a gente vê assim, nos Estados Unidos, as leis são mais claras. Se o médico não disser para o paciente que ele tem um teste genético disponível para saber se ele vai ter uma reação alérgica com esse medicamento ou não, o médico é processado. A cultura lá é diferente. Aqui no Brasil, a gente não tem ainda não tem leis e não tem essa política, né? Esse costume. Mas são questões que a gente precisa discutir. Quando a questão do aconselhamento genético, uma mulher que é diagnosticada com câncer de mama, aos 35 anos, tem mais 5 irmãs. O médico tem que aconselhar a fazer um teste genético, né, ver o histórico familiar, e, se ela tiver a mutação, aconselhar que as irmãs também façam. Que você pode prevenir o desenvolvimento da doença com essa ferramenta, né, que hoje a gente tem acesso. Tem um outro filme que é muito bom também, que eu recomendo, é Para Sempre Alice, que é uma pesquisadora.
da área de psiquiatria, psicologia, e que ela tem uma mutação e desenvolve Alzheimer precoce, e ela tem três filhos, e depois uma das filhas também tem a mutação, então entra no contexto da nossa disciplina, eu recomendo, e é um filme, a atriz é ótima, os atores são. Tentem achar para vocês assistirem aí no final de semana. Para Sempre Alice é o nome do filme. É lindo e fala um pouco dessas questões que a gente vem discutindo aqui na disciplina também. E aí eu sempre gosto, né, de colocar que dentro da palavra genética existe outra palavra, que é a ética. Então, a gente que trabalha com busca de marcadores genéticos que podem trazer risco, proteção de doenças, de lesão em atletas, né? O Lucas vai trazer um pouco sobre isso também. É importante, a gente não pode começar a fazer eugenia, seleção, né? Você selecionar profissionais que não tenham risco de vir a desenvolver câncer, doenças neurológicas, enfim, ou fazer seleção de embrião, né? Então, são questões que precisam ser discutidas. E aí, nesse contexto, que são as linhas de pesquisa que a gente trabalha no laboratório, é a busca de um biomarcador. Maiara vai falar também sobre esse conceito. O biomarcador, ele vem da toxicologia. Como eu falei, não tem como estudar genética, biologia molecular e meio ambiente sem falar da toxicologia. Então, o que que é um biomarcador? É qualquer marcador biológico que você dosa em laboratório e ele vai expressar uma doença, vai expressar uma reação a um medicamento. Então, ele tem inúmeras aplicações. Um biomarcador simples, por exemplo, da diabetes, é você dosar a glicemia. Então, o nível de glicemia já vai te dizer se você está pré-diabético, se você está diabético, se você então, isso é um biomarcador, né? É um exemplo clássico para vocês entenderem. Na prática clínica, você tem biomarcadores, né, que vão dar o diagnóstico preciso, precoce de doença, o risco de recorrência, de ocorrência. É muito do que a gente estuda, gravidade ou progressão de doença. A questão da farmacogenética, que a minha formação toda, meu mestrado, doutorado, até hoje eu trabalho com farmacogenética, que são alterações genéticas que estão associadas com o efeito de medicamentos. Hoje em dia tem a nutrigenética, né? Quem já ouviu falar? A receita, a sua dieta baseada no seu DNA. Então, assim, as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Na medicina esportiva, né? O gene da aptidão do atleta, e também alterações genéticas que vão desencadear de forma precoce, por exemplo, alterações neurológicas, como é o caso do mercúrio, a Mayara vai trazer sobre isso, ou qualquer agente ambiental, agente tóxico que pode desencadear alterações, doenças, né, no indivíduo. E aí é o que a gente estuda, é o que a gente vai falar aqui sobre biomarcador. E quais são as informações genéticas que são utilizadas na prática clínica para fazer esse diagnóstico genético e molecular? Para que se olha? Então, se a gente pensar em doenças como leucemia, por exemplo, são mutações cromossômicas que são investigadas e que se dá o diagnóstico de uma leucemia. É uma translocação. O que que é isso? Então, a gente tem aqui a sequência de referência, sequência selvagem. Quando você tem a troca de um pedaço do cromossomo, por exemplo, do cromossomo 1 com o cromossomo 2, você trocou regiões desses cromossomos. Isso é uma translocação. As mutações cromossômicas, elas sempre vão envolver grandes pedaços dos cromossomos. Então, você pode ter a perda de um cromossomo inteiro, você pode ter o ganho de um cromossomo inteiro. O exemplo aqui é a síndrome de Down. A pessoa tem três cromossomos 21. Você pode ter o ganho, duplicar um pedaço do cromossomo. Estão vendo? O cromossomo ficou maior. Deletar um pedaço do cromossomo. Pode inverter. Olha aqui, inverteu. E aqui a gente está falando
imaginem quantos genes estão presentes nessa região. E aqui translocar cromossomos que a gente chama não homólogos, né? Cromossomo 10 com o 13, por exemplo. Essas alterações aqui de translocação e inversão, se não ocorrer interrupção do gene, a pessoa pode morrer e nem sabe que tem essa alteração. O único problema desses indivíduos é a fertilidade reduzida, porque os cromossomos homólogos, eles precisam parear exatamente igual para poder fazer a divisão ordenada na meiose, para formar os gametas, para que os gametas sejam haploides. Você ter um gameta, né, no espermatozoide, vai ter só um cromossomo 21, o outro espermatozoide, só um cromossomo 21, para depois ele poder ser fecundado. Então, essas alterações. O problema do indivíduo é a fertilidade reduzida se não interromper a expressão do gene. Essas alterações aqui já vão afetar, já estão associadas normalmente com síndromes, porque envolvem um número grande de genes, né? E o nosso organismo e genes. Se você tiver maior expressão, né, os genes duplicados, você vai ter é, uma síndrome genética. Então, são essas mutações cromossômicas, por exemplo, que são investigadas para o diagnóstico da leucemia amiloide crônica, que ocorre uma translocação entre o cromossomo 9 e o 22. Também é feito um monitoramento da expressão desse gene para avaliar o tratamento, por exemplo. Já é uma outra técnica. Aqui você avalia só a expressão do gene específico. Aqui você avalia a translocação, que é uma alteração macro. E existem também mutações pontuais, que é a substituição de um único. As mutações pontuais, elas podem ser de um até 6 nucleotídeos. A deleção de um até 6 nucleotídeos ou a inserção de um até 6 nucleotídeos. São chamadas de mutações pontuais. Então, a gente fala aqui de mutações micro. Aqui são mutações macro, né? Porque envolvem um pedaço grande do cromossomo, ou um cromossomo inteiro. Essas mutações pontuais, a gente pensa, são micro, não são tão graves quanto as mutações cromossômicas. Mas a troca de um único nucleotídeo, como aqui o exemplo da distrofia muscular, já é o suficiente. Um único nucleotídeo já é o suficiente para que o indivíduo não expresse a proteína distrofina e tenha essa doença grave. Aqui são outros exemplos de doenças causadas por stop codon prematuro, que a gente chama, quando você tem a proteína incompleta. Então, são doenças gravíssimas, ocasionadas por a troca de um único nucleotídeo. E aí entra essas mutações pontuais, como eu falei no início, elas podem também ser polimorfismos, entra o contexto da nossa disciplina, que são esses polimorfismos que trazem risco ou proteção para o desenvolvimento de doenças complexas. Então, gente, dando continuidade dos biomarcadores genéticos, é, o alvo, no contexto da nossa disciplina, da exposição ambiental, são os polimorfismos genéticos, que é a experiência do nosso laboratório e os exemplos que a gente vai trazer para vocês. Então, existem alguns tipos de polimorfismos. Então, aqui exemplos de polimorfismos, eles são investigados também, por exemplo, em criminalística forense, em testes de paternidade, porque eles são únicos do indivíduo, eles são chamados de fingerprint, que é como a nossa digital, então que a gente herda ou do pai ou da mãe, e com isso você consegue identificar com quase 99,9% de certeza que aquele indivíduo é utilizado também para identificação humana quando tem acidente, né? Você consegue fazer, por exemplo, extração de DNA de qualquer amostra biológica
e são esses polimorfismos que são investigados para determinar quem é o indivíduo. E aí, agora, outro filme que eu vou indicar também é o Yara, que tem no Netflix, que também fala desses polimorfismos, marcadores para identificação, é uma história real, vale a pena ver, que é no interior da Itália, se eu não me engano, em uma cidade que conseguiu identificar quem era o criminoso, um estuprador de meninas, adolescentes, com base na identificação de polimorfismos. Então, recomendo mais um filme, uma dica para vocês. E o polimorfismo que a gente estuda são os SNPs, que é a troca de um único nucleotídeo. Então, um indivíduo, eu posso ter A, o Lucas pode ter G e a Mayara T, por exemplo. Então, de acordo com esse nucleotídeo, a gente pode ter riscos ou proteções diferentes, dependendo da nossa exposição ambiental ao desenvolvimento de uma doença ou uma reação a um medicamento. E aí, o polimorfismo, ele traz uma vantagem em relação ao diagnóstico, como ele está presente em todas as células, a gente consegue coletar, por exemplo, células de mucosa, que é o que a gente faz com frequência. A gente desenvolveu até um protocolo, isso é a obra-prima da Maiara, para a coleta desse SWAB de células da mucosa, para fazer a extração de DNA e posterior análise genética. Então, isso é a nossa rotina no laboratório. Então, aqui um exemplo do projeto do Lucas, uma coleta em atletas. Né? Então, isso traz uma facilidade que você pode coletar em qualquer lugar. Isso é uma vantagem, né, para poder fazer estudos de genética e biologia molecular. Pensando no contexto da farmacogenética, como eu falei para vocês, qual que é a aplicação do teste genético? Num grupo de pacientes com o mesmo diagnóstico, geneticamente você identificar quem são os indivíduos que não vão responder ao tratamento ou que vão responder de maneira tóxica, vão ter uma reação alérgica, podem vir a óbito, e você tratar esses indivíduos de maneira individualizada. E aí a gente vai trazer conceitos também de medicina de precisão, na aula do Lucas. O restante da população vai ser tratado com a dose convencional que vem escrito na bula. Então, existem exemplos de medicamentos em que a farmacogenética precisa ser aplicada em diferentes áreas, como eu falei, HIV, cardiologia, psiquiatria, e a área que mais se beneficiou com a implementação de testes genéticos foi a área oncológica. Tanto para você identificar o tipo de câncer, o subtipo de câncer, quanto para terapias alvo individualizadas. Então, é essa área que teve o maior progresso e por conta também da complexidade que é o câncer. Então, a genética, a biologia molecular traz uma nova era, tanto para desenvolvimento de fármacos na era do DNA, quanto para diagnóstico preciso do subtipo de câncer. Então, trouxe um exemplo aqui de farmacogenética, o tratamento da leucemia, que é feito com tilpurina, por exemplo. Então, os pacientes que têm a alteração genética, se eles tomarem a mesma dose, eles vão ter uma toxicidade que pode vir a óbito. Então, mas para evitar esse quadro de resposta, essa toxicidade, você tem que aplicar o teste genético antes de iniciar o tratamento e você dá a dose individualizada de acordo com a alteração genética. Então, esse tem uma alteração genética que ele tem que tomar uma dose baixíssima. Então, a resposta de todos vai ser igual, é isso que se deseja. Mas tem que ser, olha a diferença de dose desse e desse indivíduo.
Então, isso é um exemplo clássico que foi já implementado no INCA, no laboratório que eu trabalho. A gente fez um mapeamento dessa alteração genética no nosso trabalho com indígenas. Então, aqui mostrando os locais, está pequenininho, mas aqui os locais de coleta que a gente realizou, e a gente fez o mapeamento desse marcador da TPMT. E aqui são os Yanomamis, Munduruku e os Suruís. Observem que são três povos indígenas, né? E que têm um perfil genético completamente diferente. O que a gente observou aqui, que os suruís, eles, se precisarem fazer tratamento com esse quimioterápico, 41% tem esse perfil aqui, ó, que vão ter que receber uma dose baixíssima. E isso foi um dado inédito, tanto que a gente fez uma devolutiva para a comunidade, porque é um dado alarmante. Isso foi publicado também numa revista, de alto impacto, porque é um dado inédito. Então, mostrando aqui meu orientador para vocês, a gente trabalha em colaboração até hoje. Ele tem mais de 80 anos, ainda é ativo, trabalha no INCA, e a gente fez esse trabalho em colaboração. E o Paulo, que é o coordenador do projeto dos indígenas, né, que a gente consegue ter acesso a essas amostras, e esse é o Almir, que é o cacique dos suruís, ele que é o responsável. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar. E aí, isso também traz um novo paradigma no contexto clínico, né? De você não poder dar a mesma dose para todas as pessoas. E isso se aplica principalmente para os quimioterápicos, porque eles são os menos eficazes. Se a gente pensar na eficácia dos medicamentos, os próprios analgésicos, como eu falei para vocês, a própria dipirona, apenas 60% da população responde ao tratamento com dipirona. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que tem alergia, não pode tomar dipirona, não pode tomar algum medicamento que tem uma reação alérgica. E quando a gente fala, existem, então, aqui o máximo é 60, então não existe nenhum medicamento que é 100% eficaz. Então, existe um leque enorme de medicamentos em que a farmacogenética ela pode ser aplicada. Vou só mostrar que isso é o Consórcio Internacional de Farmacogenética, o FDA, ele tem uma lista também de marcadores e medicamentos em que a farmacogenética se aplica. Essa questão da TPMT foi implementada lá no INCA. O meu mestrado, o meu doutorado foi todo com essa parte de farmacogenética. Eu queria mostrar aqui os exemplos para vocês, mas a gente já precisa encerrar. E aí, só para trazer um exemplo de um fármaco que foi desenvolvido na era do DNA, é o primeiro exemplo de medicamento. é, com conhecimento, né, da medicina de precisão, é o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal, o nome comercial é Herceptin, que ele é utilizado para o tratamento do câncer de mama para um subtipo. Então, se vocês olharem aqui, é a classificação do câncer de mama. Então, a gente tem vários subtipos, é a mesma doença, mas a gente tem vários subtipos. E as mulheres que super expressam esse receptor HER2, elas podem ser tratadas com esse medicamento, que ele se liga só nesse receptor. Então não adianta o restante dessas mulheres que não expressam esse receptor, elas não vão se beneficiar desse tratamento. Então é um medicamento que é caríssimo. Eu, quando comecei a fazer estágio, em clínica de quimioterapia, um vidrinho desse custava R$ 5.000. Ele ainda continua caro, isso há 20 anos atrás, né? Os anticorpos monoclonais, em função da tecnologia para desenvolvimento, eles são caríssimos, mas eles são 100% eficazes para subtipos. Então, antigamente, essas mulheres que super expressavam
receptor, elas não respondiam ao tratamento quimioterápico convencional. A sobrevida era curtíssima e hoje elas têm um tratamento específico. O grande alvo de pesquisa, no câncer de mama são as mulheres que a gente chama triplo negativo. Esse é nosso alvo que a gente busca marcadores genéticos para tentar subclassificar, porque essas mulheres ainda ficam no limbo em relação a diagnóstico, a tratamento. Não diagnóstico, né? Elas têm o diagnóstico de câncer de mama, mas o subtipo, e aí elas são chamadas de triplo negativo. Essas outras mulheres com câncer de mama já têm um tratamento, né, específico, com hormonal ou com anticorpo, além da quimioterapia.